Fala, galera, toda hora é hora, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast do Toda Hora é Hora, o nosso quinto episódio da primeira temporada. E hoje estou muito feliz aqui recebendo meu grande amigo, um ícone aí dessa bandeira dos PCDs, dos portadores com deficiência, né, dentro da nossa ordem dos advogados do Brasil, do Distrito Federal, o doutor Felipe Ponce, tá bom, pessoal? Eu, sem mais delongas, eu vou deixar ele apresentar. Doutor Ponce, muito obrigado pela vinda aqui. Bom dia, se apresente aí, meu irmão. Eu quero agradecer, meu amigo Juliano, pelo convite. É muito bom poder falar sobre a pauta das pessoas com deficiência. Então, nesse momento, a gente pode trazer mesmo esclarecimento, capacitação para muitas pessoas que muitas vezes não sabem como lidar com a pessoa com deficiência, com as mazelas, as dificuldades. Então, nesse momento, a gente vai poder falar muito, discutir mesmo, esclarecer. O meu nome, né, como já foi apresentado por você, meu nome é Felipe Ponce, eu tenho 34 anos, eu já tenho 10 anos de ordem, OAB, né, e 11 anos de formado. E na militância estou há mais de 15 anos. Na verdade, eu tenho hemiparesia no lado esquerdo do corpo, ou seja, eu sou uma pessoa com deficiência física. E então, assim, desde a minha adolescência, eu já tenho esse trabalho pela pessoa com deficiência. Uma vez que eu sou uma pessoa com deficiência, então a gente já sabe as dificuldades que a pessoa com deficiência tem na sociedade. Então, quando minha vida foi relativamente, como explicam, não teve nenhuma dificuldade até a faculdade, a gente não tive problema em relação à escola, dificuldades de adaptação, enfim, tecnologias assistivas, até porque eu não preciso. Mas após, quando eu cheguei na faculdade, eu fui tentar um estágio no escritório e infelizmente eu não consegui. Naquela época nós não tínhamos o PJE, naquela época não existia Uber, né, motorista de aplicativo, no caso. Então, todo escritório, quando estagiava, pedia carteira de motorista. E no caso eu não tenho devido a algumas coisas, eu não posso dirigir até o presente momento. Então, impossibilitava de eu estar no escritório de advocacia, mesmo tendo capacidade e mesmo o escritório poder ter um contencioso, ou seja, não há necessidade simplesmente de fazer diligência, mas você pode peticionar. Enfim, me formei e depois comecei a atuar, depois de me formado, comecei a atuar mais firmemente na pauta da pessoa com deficiência na advocacia. A advocacia, infelizmente, no momento em que eu entrei para militar nessa área da advocacia, não existia, não se falava muito sobre pessoa com deficiência. Nós tivemos apenas a comissão do autismo, que autismo também, os autistas são pessoas com deficiência, mas ela foi criada em 2013 na gestão do atual governador, o doutor Ibanez. Só que não havia nenhuma visibilidade para a pessoa com deficiência em outros aspectos. Então, a partir de 2016, no caso, eu verificando essa questão da advocacia, verificando que há necessidade, a gente começou a propor, a divulgar, a trazer mesmo esse conhecimento para a advocacia. Então, a partir daquele momento, eu fiz o primeiro evento Ponce Convida, roda de conversa da pessoa com deficiência, em dezembro de 2017. Nós reunimos 60 pessoas, entre advogados e sociedade civil, foi muito bom. A gente teve o ex-presidente Juliano Costa Couto, também o Ibanez Rocha, o Severino, enfim, foi a advocacia mesmo daquela época da atual gestão, que era da gestão do Juliano, que estava lá para escutar as pessoas com deficiência, para escutar a advocacia com deficiência. Posteriormente, fiz um evento que é a segunda roda de conversa para a pessoa com deficiência, que foi em 2018. Também aí nós tivemos mais de 150 pessoas dentro de advogados, sociedade civil, e daí começou a se falar de pessoas com deficiência na advocacia. Nossa, Começaram a uau, pessoas. que top, hein, pessoal? Que introito bacana, viu, Ponce? Assim, nesse introito, nessa sua apresentação, e já
percorrendo aí, né, assim, a sua história linda de vida, a gente já vê a dificuldade, porém também a superação, né, Ponce? Porque às vezes as pessoas focam muito nas dificuldades, e esquecem de galgar, almejar, superar aquela dificuldade para ela sobressair, para ela imperar, para ficar ali, não, superou. Eu falo isso porque eu conheço sua história de vida, eu conheço sua história dentro da ordem, sua luta. E o engraçado, Ponce, até eu que também já fui gestor de ordem, já é difícil, muito difícil lutar pelos direitos nossos da advocacia como geral. Sim. E o PCD, o portador com deficiência, ainda é mais dificultoso, porém ele extrai mais força, né? Ele extrai mais essa vontade. Então, muito bonito esse seu introito, né? E já aproveitando o gancho, é o seguinte, Pons, como é que foi esse seu direcionamento para o direito, né? Você já deu um introito aí bacana, né? Sua adolescência, sua luta. Outra coisa, estudar, passar no exame de ordem não é fácil, todo mundo que fez é advogado sabe disso. E o que que te direcionou, o que te encantou para você ir fazer o direito e posteriormente a advocacia, passar no exame de ordem e exercer a advocacia? Engraçado, na verdade, eu nunca quis ser advogado, a princípio. Bacana, a sinceridade pessoa, isso aí. Não, eu nunca quis ser advogado. Na verdade, eu queria era ser médico. Uma vez que, como eu falei, eu tenho hemiparesia, eu tenho epilepsia também, que ela já está controlada. Então, eu queria estudar em relação à questão neurológica, criar uma cura para a epilepsia. Então, ser um médico estudioso, enfim, porque eu vejo, né, antigamente, quando eu nem estava muito na militância mais fundo, mais na área mesmo da saúde, no caso, eu via que muito, e vejo até hoje, que tem muitas pessoas com epilepsia que não tem, que os remédios não são, ela não consegue controlar. Apesar do meu controle, de eu estar controlado, outras pessoas não. Então eu queria achar uma cura para essas situações. Porque tem vezes que tem pessoas com deficiência, que tem epilepsia, ou não deficiência, mas que tem epilepsia, que tem 3, 4 convulsões no mesmo dia. Então, para mim, eu como uma pessoa que sou epilético, então já senti a dor da outra pessoa. Mas como minha mãe, na época, ela fez direito, né, a terceira graduação foi de direito dela em 2016. O engraçado é o seguinte, era que eu passei na primeira fase da USP, na época eu tinha 18 anos, só que eu fui pro CEUB, porque eu falei assim, eu não quero ficar esperando mais um ano, porque o vestibular da USP é anual, lá de São Paulo. Então, o CEUB é de 6 em 6 meses. Eu falei, não, olha, eu não quero esperar, porque para mim é o seguinte, eu vou me formar muito velho. Então já tinha essa visão tão deturpada, porque eu vou conquistar, eu já tenho o meu planejamento de com 23 anos eu me formo, 22 anos, depois eu vou fazer um mestrado, doutorado e assim por diante. E acabou que eu fiz, então, eu escolhi o CEUB, a faculdade aqui de Brasília, a universidade. E aí eu toquei e depois eu não saí mais do CEUB, e depois eu poderia até ter feito novamente o vestibular da USP, mas não quis, porque eu já estava no segundo semestre e eu falei, eu vou entrar novamente, aí vai ter que esperar. Enfim, e aí eu toquei e o que eu gostaria na época não era nem advogar tanto, era passar um tempo advogando e ser juiz. Porque eu acho essa função da magistratura muito boa. Eu gosto, por exemplo, do julgamento, eu gosto do movimento, da situação do julgamento. Por exemplo, na época eu assistia várias séries, Law and Order, enfim, que eu sei que o Brasil, a forma do julgamento do Brasil criminal, na parte criminal, é diferente dos Estados Né? É Unidos. engraçado, É né, Ponce? Essas totalmente. séries aí ajudam a entender e a gente faz aquele chamado direito comparado, né? E assim, às vezes eu fico até pensando, né? Eu me pego a pensar, falo, cara, eu poderia usar tanto
aqui no Brasil certas coisas. Só que, assim, eu acho, na minha humilde opinião, que, assim, o acesso à informação, a era tecnológica nos ajuda muito. E eu quero já até aproveitar e entrar nessa seara de te perguntar o seguinte: o que que você visualiza, você com 34 anos, igual você colocou aqui, lá atrás, né, da sua fase de criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, até hoje, com esse acesso à informação, o que que melhorou os portadores com deficiência? Você falou do PJE, vou puxar a sardinha, eu como defensor, volto a falar aqui, né? Toda hora é hora de amar o PJE. Logo, logo o livro vai sair, o projeto está aí. Vai sair também a aula gratuita que eu vou estar lançando aí, pessoal. Acompanha. Então, assim, o PJE, que foi um marco, eu peguei seu gancho aí na sua fala e já vi mais um detalhe que eu usarei para defender essa bandeira do PJE. Essa facilidade, até, né, assim, a pessoa com deficiência, nossa, ajuda, porque eu lembro, igual você falou, na época que eu era estagiário, era isso mesmo, tinha que ter a OAB de estagiário, né, devidamente inscrito na Sim. ordem, carro, possuir CNH, ou ter carro, e era isso, os requisitos. Então, quem não tinha carro, não podia dirigir, não estagiava. E aí, o engraçado, Pons, que hoje, por isso que eu tô assim, até sendo um pouco prolixo, mas eu vou voltar à pergunta. Hoje, esse acesso à informação e as mudanças das legislações, ao meu ver, melhorou. Só que eu quero saber de você, o que que você acha? Melhorou essa evolução tecnológica, esse acesso maior à informação? Melhorou para o PCD? As legislações melhoraram de fato? Ou ainda vocês se esbarram em um tipo de situação dessa lá atrás, que o fato de você não poder dirigir, você não poderia exercer um estágio? Eu queria saber de você. É o seguinte, é, vamos primeiro pontuar a advocacia, depois a gente fala a Sim, sociedade. Nós temos normas, certo? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, o qual ela institui todo o preâmbulo, todos os direitos, deveres, princípios no que tange a pessoa com deficiência. então a lei de 2015, né? Então, 2015. considerada Isso. jovem, né? Isso, ela tem só 7 anos. Só que nós temos o decreto de 2009, que ele compõe, no caso, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2009 também, e que é ratificada pela Constituição Federal por emenda constitucional. E aí ela tem Ó, status de emenda perfeito. constitucional. Então, lá, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2º, estabelece o que é pessoa com deficiência. Só que aí fala que pessoa com deficiência é aquela que tem uma limitação, que tem dificuldade, alguma limitação, incapacitação temporária ou permanente. E aí segue falando sobre deficiente física, auditivo, múltiplo, visual. E aí nós temos também a lei de cotas, por exemplo, que é a lei 8.213 de 91, que é a lei em relação à empregabilidade da pessoa com deficiência. Entretanto, puxando esse gancho ainda em relação à convenção, à lei brasileira de inclusão, ela, ela é um tema muito amplo. Por quê? Porque no próprio artigo 4º estabelece o princípio da não discriminação. Ou seja, a pessoa com deficiência ela não pode ser discriminada em hipótese nenhuma. E isso corrobora com a Constituição Federal também. Então, no momento em que, agora a gente puxa a advocacia, no momento em que os escritórios, eles não abrem processos seletivos para pessoas com deficiência, eles estão violando o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão. E, infelizmente, a gente não vê a aplicabilidade ainda da nossa OAB dentro para nós, ou seja, nos trazendo esse amparo jurídico.
Já tem tempo já a Lei Brasileira de Inclusão, já tem normas, nós temos normas. A advocacia com deficiência, ela precisa ter este amparato. Os escritórios hoje têm condições, sim, de empregar uma pessoa com deficiência. Não tem empecilho. O PJE precisa melhorar? Precisa. Precisa de adequação para cada deficiência? Precisa. A tecnologia assistiva não existe para pessoa com deficiência visual? Sim. Visual, auditiva? Ok. Mas melhorou-se bastante. Você pode sim contratar hoje existe, como eu falei, motorista de aplicativo. Uma pessoa não precisa de uma carteira de motorista. Hoje a gente faz, com essa pandemia, nós fazemos audiências por videoconferência. Não existe nenhum óbice para contratar uma pessoa com deficiência. Então, as empresas, o porquê eles não contratam advocacia? É porque eles olham, como eu falo, pela casca. Eles olham a deficiência da pessoa, e eu mostro a minha mão. Eles olham para a deficiência. Eles não olham para a capacitação, pelo intelecto do advogado com deficiência ou advogada com deficiência, mas sim pelo que ele, pela imagem dele. E a advocacia, bem, você sabe que a gente vive de imagem. Não existe, não estou só falando vitimizando o advogado com deficiência, não. Nossa profissão vive de imagem. Se você não estiver de um jeito, um terno alinhado, se você não estiver com sapato engraxado ou com terno italiano, enfim, que eu estou falando supostamente, você é excluído da sociedade dos advogados, que eu estou falando. Você não consegue entrar em determinados lugares. Você entra em determinados lugares, mas nossa advocacia mesmo, determinados advogados já te excluem, discriminam de forma velada. Então, a pessoa com deficiência é maior. Conselheiros seccionais têm escritórios grandes. A diretoria tem, e aqui eu não estou nem citando, tentando minar a atual gestão, isso é para qualquer um, para qualquer É uma coisa pessoa. erga omnes, né? Para Isso, geral, é né? para Para todo geral. que fica a dica aí, fica aí esse posicionamento muito bacana você falar disso, que realmente, né, Ponce, e aproveitando seu gancho, é, a forma discriminatória, qual seja ela, tem que ser repelida de imediato e de todas as formas, né? Todo tipo de preconceito, de discriminação, realmente a legislação tem que ser mais severa mesmo, quanto mais, porque eu vou até te perguntar, porque no meu caso, né, meu pai negro, eu sou negro, eu já senti na pele um racismo, já senti na pele o velado e o escancarado. Então, assim, Sim, e eu te pergunto porque é a questão das minorias, e aí é o que o Rui Barbosa fala, né? Tratar os iguais na medida que se igualam e os desiguais na medida que desigualam, para a gente igualar de uma forma sim. equânime, simétrica. Então, assim, e aí, Ponce, eu fico assim, eu vi na sua fala aqui e fiquei aqui pensando, a gente, infelizmente, e dói, porque só quem passa e sente que sabe, entendeu? Então, assim, como é que, você até citou aí, da questão que não é para discriminar de toda a forma, como é que uma pessoa, um terceiro, que não é um PCD, pode detectar esse tipo de discriminação e até mesmo poder interceder. Porque, por exemplo, às vezes tem casos de racismo que é filmado, não, é quanto mais, é não sei o quê, entendeu? É bem característico. E eu queria saber de você, que até fica um alerta, fica uma dica, como um terceiro, que não é um portador com deficiência, ou com PCD, pode até identificar esse tipo de discriminação e até intervir. Então, você tem que verificar se existe o capacitismo. Capacitismo é o seguinte: é você se subjugar a pessoa com deficiência. É você criar uma imagem vitimista da pessoa com deficiência. Por exemplo, suponhamos na advocacia, se você verificar que uma pessoa ela está sendo condicionada não pelo intelecto dela, mas pela aparência dela. É difícil? Pode ser, mas
E eu vou falar o seguinte, até mesmo é difícil de ser constatado, porque ninguém vai falar para você que você é incapaz. Eles só vão aplicar. É isso que as pessoas meio que... Vamos falar o seguinte, vamos abrir. É o seguinte, eu estou inserindo advogado com deficiência na OAB, tenho tal vaga X, estou incluindo. Tá, mas tudo bem, você tem a inclusão na advocacia. A advocacia é um trabalho voluntário, a OAB é um trabalho voluntário. A OAB não tem, ou seja, a nossa instituição, que eu estou falando, comissões ou diretoria, são trabalhos voluntários. Eles não têm remuneração. Então, quando mexe com o bolso, é diferente. Você pode incluir, sim, você pode colocar uma pessoa com deficiência numa comissão da pessoa com deficiência, ou no conselho seccional. Mas quando mexe no bolso, você vai colocar lá? É isso que tem que ver. Cadê uma pessoa com deficiência? Cadê um advogado, uma advogada com deficiência? Igual a gente estava falando nas eleições, a gente não quer favor, nós queremos só aplicabilidade, ou seja, processo seletivo. A gente pode passar pelo processo seletivo como qualquer pessoa, mas a gente não quer essa segregação. É não poder abrir uma vaga, por exemplo, para a pessoa com deficiência, e ela não ou ela tentar e ela ser excluída por ser pessoa com deficiência, porque ela passa por todos os estágios, e isso acontece mesmo com outras minorias. A pessoa passa pelo estágio, eu tô lá no escritório onde eu estou, lá onde eu atendo, um advogado falou que ele era de um escritório, que ele trabalhava no escritório, e o escritório ele passou pelas fases do processo seletivo, e no momento da fase da entrevista, o dono do escritório falou que só o chamou porque ele estava com o terno mais alinhado, ou seja, com a gravata mais alinhada, estava com o terno. Então pegando esse gancho. Então, assim, aí pode ser uma questão velada, né? Que eu tô falando. Isso. Por exemplo, você também está alinhado, você também está. E aí? O que vai preponderar para aquela vaga não ser sua? Será que de fato, né, eles vão olhar para o intelecto? Ou então uma coisa mais escrachada, por exemplo, seu currículo está ali recheado, infinitamente, vamos dizer, melhor do que os outros candidatos, você não é contratado. Um exemplo, sim. Pode sim também caracterizar uma forma velada, né? Sim. Mas é só um exemplo, isso. Tá, gente? Não, mas então, por isso que a gente precisa também aplicar a aplicabilidade da lei de cotas de forma analógica na OAB. Por quê? A lei de cotas, que é a 8.213, ela tem o seu percentual para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e precisa ser aplicada. Então, se aplicar na OAB, ou seja, tem um processo seletivo para a pessoa com deficiência. Isso já diminui a possibilidade do capacitismo, ou seja, de exclusão, porque a pessoa vai ter que contratar uma pessoa com deficiência. Ela não tem por onde ir. Entendi. Ela não tem. Aquela vaga é específica da pessoa com deficiência. Personalíssima, né? Isso. Você não vai estar pelo QI, você está fazendo favor, não. Vai ter todo o processo seletivo, verificar todas as etapas. Isso, e aí entra, né, Ponce, você que é especialista da área, entra também na questão dos requisitos que a própria Convenção Internacional determina quem é a pessoa com deficiência. Porque não adianta também, eu, Juliano, chegar lá, não, eu tenho deficiência, eu uso óculos. Não. Aí, né, meu grau é alto, mas, eu sou deficiente visual porque eu uso óculos. E aí eu vou concorrer com, de fato, que é constatado diante dos requisitos, né, exemplificativos lá da convenção e da própria lei, né? Isso. A Lei Brasileira de Inclusão, aqui o artigo 3º, ela é taxativo. Só que ela é taxativo. Só que nós, como você falou, em relação,
o todo hoje não é um critério que se usa. O critério hoje para se verificar, qualificar uma pessoa com deficiência, não é de forma taxativa, mas sim exemplificativo, através de uma avaliação biopsicossocial. Ou seja, você vai passar por um médico perito, enfim, eu estou falando de forma na sociedade, que pode ser aplicada na advocacia. E verificar a sua convivência, o que gera, se você é pessoa com deficiência ou não, porque às vezes você não está enxergando, um ostomizado, por exemplo, uma pessoa ostomizada, ela é uma pessoa com deficiência, só que é invisível, ela não é aparente, ela tem uma ostomia, mas ela é uma pessoa com deficiência. Um autista, por exemplo, você não é uma deficiência aparente, um síndrome de Down também. Então pessoas têm deficiências que são invisíveis. Então, não tem como você olhar para o que está na norma e, de forma taxativa, afirmar essa pessoa é uma pessoa com deficiência. Essa não. Tem que ter uma avaliação biopsicossocial por meio de um perito avaliador. E, através disso, tem o seu CID. Aí, o CID, que é o termo lá, que é um termo que estabelece qual é a sua deficiência. Através disso, você estabelece se você é uma pessoa com deficiência ou entendi. não. Até aproveitando o gancho, Ponço, você que é aí mega especialista, podia falar para a gente aí, para quem está nos assistindo, alguns direitos aí bem evidentes que a pessoa com deficiência tem. Por exemplo, redução de imposto na compra de veículo, né? Dos benefícios. Fala para a gente de uma maneira aí geral, quais os benefícios que já, na verdade, conquistas, né? Conquista. Quais conquistas aí que você pode estar falando para a gente de benefícios que a pessoa com deficiência tem? Então, você já falou um dos benefícios tributários. A pessoa com deficiência tem benefício tributário. Ela tem benefícios, mas, no caso, benefício tributário, por exemplo, ela tem, sim, isenção na compra de carro IPI. E ICMS também, mas ela não tem como acumular. Só que hoje tem uma lei que estabelece até. Deu uma mudada, né? Isso, modificou, até eu esqueci a lei. 2020. Se eu não me De engano. 2020, que estabelece um parâmetro de um valor de até 70% do valor do Isso, IPVI. teve Ou essa seja, mudança. 140 mil. 140 não, até 100 mil. Antigamente era uma isenção total, Total. agora Isso, com agora essa mudança da lei é isso, 70%, né? 70%. Agora aí a gente fala, como que é possível uma pessoa com deficiência que tem que renovar, que tem o carro de uma pessoa já tem todo, você tem que ter todos tem que, na verdade, tem pneu para renovar, tem tudo. Tem tudo. Imagina um carro de uma pessoa com deficiência, que o volante automotivo, enfim, tem todo que o gasto é muito maior. A palavra é essa. O gasto é muito maior do que um carro comum. Então, já essa lei já diminui o parâmetro, porque o carro de uma pessoa com deficiência, ela custa 200 mil, 240 mil. Ela não custa 100 mil, 40 mil como um carro popular, 60 mil um carro popular. Não, porque ela tem que colocar algumas adaptações, e essas adaptações custam valor. Outra coisa também que, infelizmente, houve um retrocesso no que tange a troca de carro. Antigamente, a pessoa com deficiência podia trocar de 2 em 2 anos. Agora, ela só pode trocar de 4 em 4 anos. Uma pessoa com deficiência, como que ela pode ficar com um carro 4 anos? O desgaste é muito O maior, gasto é né? muito Isso aí é grande. mecânico, é uma É questão, mecânico, é uma questão né, hidráulico. hidráulico, o pisar é diferenciado, né? Isso. Enfim, as adaptações que são feitas no carro para determinado tipo de deficiência. Então, realmente eu concordo com você. Então, assim, você vê que são pautas, né? Aí nessa questão dessa lei, infelizmente, a gente vê como um retrocesso e, assim, até lamentável, né? Porque acho que conquistas, você conquistou e de repente você vê uma coisa que vem para de uma forma de modelar, de falar, não, vamos reduzir.
pô, se já chegamos ali, por que voltar para trás, né? Então, assim, é uma pauta muito interessante para continuar combatendo e voltar. Isso. É igual, vou até pegar o gancho aqui, igual da advocacia, né? Eu lembro, agora veio a pandemia, mas eu lembro, pô, se eu tenho 15 anos de advocacia, né, e somado com estágio aí, eu tenho quase 20 anos, né, dentro dessa área do direito, de estágio, de advogar em si. Então, eu lembro lá atrás que a gente chegava no fórum, a gente apresentava a OAB e passava, né? Um pouco antes da pandemia, já eles estavam implementando que o advogado tinha que passar pela Massa. porta giratória, e tinha que não sei o que lá. TRT Aí os fazia isso. membros do Ministério Público descia pela, né, guardava lá seu carro Carro lá na garagem, e os membros da subia. magistratura. Não estou aqui, a crítica é de uma maneira geral, erga omnes, não estou aqui de maneira infusiva, intrínseca pros colegas, membros do MP e membros da magistratura. Só que aquela composição de isonomia que a gente sempre fala que não há hierarquia entre juiz, advogado, promotor, já é quebrada por simples coisas que são direitos que eram adquiridos, entendeu? E de repente há uma modulação, há um retrocesso ali e fala, não, advogado. E aí vem a pandemia, eu particularmente, eu vou te ser bem sincero, a pandemia veio e eu achei muito melhor, lógico, nós que, por exemplo, principalmente da área penal, né? Tem que ter aquele contato, tem que ter aquela audiência de instrução. Eu sou defensor, beleza, tem que ser presencial. Mas a comodidade de você estar em casa, ou no seu escritório, de você estar ali. Quantas vezes eu faço audiência, terminei a audiência, já vou fazer petição, já vou trabalhar. Sim. Como é que funcionava antigamente? Você ia para Pro o fórum, fórum. estacionar seu carro, esperava a audiência, tinha que voltar para o carro, voltar para o escritório, enfim. Então, assim, esses direitos, né, que são adquiridos e depois modulados de alguma forma, tem que ser tentar reconquistá-los, né? Eu lembro meu pai comentar, meu pai também era advogado, né? Faleceu, vai fazer 3 anos, que na época do Maurício Corrêa também falecido, um grande ícone do nosso, né, ordenamento jurídico. O Maurício Corrêa era presidente da ordem, cara. Eles fecharam lá e eles fizeram cordão humano e lá no prédio da sede não deixou o pessoal entrar. O advogado chegava, não pegava senha, um monte de lugar. Eu lembro meu pai comentar. Então, assim, são direitos que, né, retrocederam. Então, é sempre válido lutar. E vocês, quando eu falo vocês, assim, representado por você, na sua pessoa, cumprimento, aproveitar aqui, né, também no meio aqui no nosso podcast, mas na pessoa do Ponce, eu cumprimento todos os PCDs ouvintes, telespectadores aí, um forte abraço, a gente está junto nessa daí, pode contar comigo, a pauta é muito interessante, o Ponce me conhece, né, sabe disso, que pode contar comigo, e não só, assim, Ponce, é questão de agregar, né, aí eu vejo você, aquela história, os grandes líderes nascem nas grandes dificuldades, né? Os grandes líderes, às vezes, são incompreendidos, começam caminhando sozinho para depois ter uma compreensão e vir agregar, né? Então, eu lembro de você praticamente sozinho, há cerca de uns 10 anos atrás, você falou que tem praticamente o que você tem de ordem, fazendo vídeo e lutando. E eu falei, meu Deus, quem é esse rapaz? Rapaz, quem é? Então, assim, grande líder. Eu falei, eu vejo um grande líder. E hoje você é o grande representante, né, da pauta dentro da nossa advocacia. Eu não estou aqui fazendo demagogia, não estou fazendo aqui política da boa vizinhança, não. Vocês que estão assistindo e conhecem sabem disso, né, que eu estou falando. E aí, Ponce, o que acontece? O que você acha? Como é que está hoje, dentro Hum. da nossa ordem? A quantidade de advogados, PCD, aumentou?
Eu lembro que você, né, lá atrás, 2014, 2015, naquela luta, eu lembro, assim, uma questão de sensorial, de sentir, que tinha poucos. Eu lembro que era você, aí eu cobri no fórum um ou outro. Hoje, né, campanha passada aí, eu fui candidato, né, à presidência da subseção de Samambaia, uma experiência maravilhosa, né, já fui gestor da Samambaia, e eu andando, eu vi que a comunidade, vamos dizer assim, né, dos PCDs cresceu muito. E interessante que vários aderiram a essa luta. O que que Sim. você acha, hoje? Como é que está hoje? Como é que está eu sei que você já fez aqui um aparato geral, mas como é que está essa pauta do PCD dentro da ordem, a quantidade de pessoas, de aderentes, de pessoas que estão buscando ajudar, como é que está hoje? Então, a situação, assim, a gente tem conquistas e também temos ainda dificuldades em alguns aspectos. Eu gosto muito de falar primeiro dos pontos positivos. As conquistas. Hoje se fala em pessoa com deficiência, como eu falei. Hoje se tem, independentemente de situação, nós temos conselheiros seccionais, subseccionais, pessoas com deficiência. Isso já é bom, porque independentemente se fala de pessoa com deficiência. Nós não sabemos o censo, infelizmente, nós não sabemos o censo. Já foi feito. Quando eu fui presidente da comissão da pessoa com deficiência da OAB de Taguatinga, da comissão da OBDF de Taguatinga, nós fizemos requerimento para a seccional na gestão passada. Infelizmente, não houve resposta. A seccional não fez o censo. Então, como ela não fez o censo, lá em Taguatinga nós fizemos o censo. Nós fizemos através do Google Apps. Google que faz simplesmente um formulário e a Uhum, gente distribuiu. A gente constatou que éramos 5 advogados com deficiência em Taguatinga. uhum, Na campanha dessa última ordem, nós descobrimos que nós somos, acho que a gente conseguiu descobrir umas 20 pessoas, umas 15, 18, 20 pessoas. Assim, mas foi porque a gente foi fazendo um trabalho maciço. Dentro da campanha a gente foi divulgando, foi procurando, foi falando, foi perguntando. Então, boca a boca, mas infelizmente a gente não tem um censo. Foi dada a ideia também para a seccional também que fosse feito no formulário, que aqueles que estão assistindo, a gente para fazer o requerimento, nós temos que fazer um requerimento, um formulário para requerer nossa carteira. E no formulário não existe um campo. Se você é uma pessoa com deficiência, qual tipo de sua deficiência? Se o formulário o requerimento foi feito, então por que não colocar um campo? Isso já verificaria a partir daquele momento quantas pessoas, quantos advogados e advogados com deficiência existem no DF. Você não precisa esperar o Conselho Federal da OAB, como foi estabelecido, como foi respondido pela seccional. Não existe isso. Você pode fazer, não há problema. Então, não houve também. Então, nós temos esse empecilho. Como que nós vamos fazer políticas públicas para a advocacia com deficiência se nós não sabemos quem somos, onde somos e o que precisamos fazer? E também não conseguimos cobrar também de outras, das instituições, até dos escritórios, conseguimos, mas não de forma efetiva se nós não sabemos aonde estamos. Então, a gente precisa dessa quantificação, a gente precisa desse censo. A advocacia com deficiência, nós precisamos ser respeitados. Precisamos ter, sim, obedecer à Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Cotas, todas as normas, a NRB 95, que fala sobre a questão da acessibilidade, os requisitos da acessibilidade dentro dos tribunais, dentro dos escritórios, dentro de qualquer local. Nós estamos falando da advocacia. Então, nesse sentido, nesse amparato, há necessidade da OAB entrar sim, porque isso é prerrogativa do advogado com deficiência. E nossas prerrogativas estão sendo violadas, infelizmente.
Então, pô, você sempre pegando esse gancho, então o primeiro passo é eu fazer o censo, né? Primeiro passo é Primeiro passo para até esse. saber, porque realmente eu concordo, não tem como. Até a advocacia de maneira geral, para ajudar, fala, pô, vou ajudar. Aí eu vejo, eu vejo o Ponce, eu te conheço. Mas eu posso conhecer outros advogados Sim. com portadores de deficiência se eu tiver ali um censo, se aparecer, se eu puder pegar o telefone, se eu puder trocar ideia, né? Isso. A gente vai fazer um intervalinho, o papo tá maravilhoso, nós vamos fazer um intervalo para depois no bloco final a gente fazer as considerações finais.